A ideia de que Deus iniciou a guerra no Antigo Testamento, especialmente com todo o seu sangue, e às vezes, até mesmo o massacre de mulheres e crianças inocentes, é um conceito difícil de compreender para os cristãos. Afinal, Jesus nos ensinou que Deus é amor e que devemos amar até mesmo nossos inimigos. Por que, então, o próprio Deus iniciou a guerra? O pecado entrou no mundo quando Adão desobedeceu a Deus no jardim do Éden. Deus amaldiçoou Adão e sua descendência com dor, sofrimento e morte. Com o tempo, a trajetória do pecado levou a humanidade a se tornar cada vez mais depravada, mas Deus tinha um plano em vigor desde a fundação da terra, Apocalipse 13:8, que resultaria na redenção do homem por meio de um redentor. Porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Esse Redentor, Jesus Cristo, viria de um povo especialmente escolhido por Deus, a raça judaica. Portanto, Deus deu aos judeus a lei para mantê-los puros, separando-os das nações pagãs que os cercavam. A aliança da lei não apenas definia o que era pecado, mas também estabelecia um meio de punição para aqueles que desobedecessem. Como Deus conhecia as fraquezas da carne caída, ele precisava manter as influências tóxicas de outros povos longe dos judeus. Deus disse a Moisés: "Nas cidades das nações que o Senhor, teu Deus, te dá por herança, não deixes vivo nada que respire. Do contrário, eles te ensinarão a seguir todas as coisas detestáveis que eles fazem ao adorar os seus deuses, e tu pecarás contra o Senhor, teu Deus." Deuteronômio 20:16. Esta escritura nos diz por que Deus iniciou a guerra contra as nações que cercavam a nação judaica. É interessante notar que a guerra não iniciada por Deus era considerada uma violação flagrante da aliança entre Israel e Deus, e geralmente era punida por Deus, que empregava uma nação estrangeira como instrumento de guerra contra Israel. Israel não poderia ter sucesso na batalha sem a aprovação e a participação de Deus. Deus queria demonstrar aos judeus que a batalha era dele, não deles. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Crônicas 20:15. Como o Senhor era a força de Israel, qualquer iniciativa por parte de seus líderes de participar de guerras, confiando em sua própria força, estava fadada ao fracasso e à ira do Senhor. Se a redenção não fosse possível para todos aqueles que morreram em guerras iniciadas por Deus, nós, de fato, teríamos dificuldade em defender ou mesmo compreender as ações de Deus. Mas sabemos que essas pessoas serão recuperadas na era do milênio e terão a oportunidade de aprender a justiça e ter vida eterna na terra. A ação de Deus sobre elas não foi de forma alguma um julgamento final. Ele o fez para demonstrar aos judeus como a lei que definia o pecado deveria ser aplicada em um mundo pecaminoso, onde existem guerras. Deus, em sua sabedoria, permitiu que o curso do pecado continuasse para que seu povo escolhido aprendesse, por experiência própria, que o mal e a morte são resultados de uma vida pecaminosa. Deus também iniciou a guerra para manter a nação judaica pura das influências dos povos pagãos que a cercavam. Por fim, Deus iniciou a guerra para ensinar aos judeus que as batalhas eram dele e não deles. Se Deus não tivesse planejado enviar seu Filho unigênito como resgate, toda a humanidade estaria condenada a morrer sem chance de redenção. Mas Jesus pagou esse preço no Calvário, assegurando-nos que toda pessoa que já viveu terá a oportunidade de viver no céu ou na terra. Saber que Deus tinha um plano bem elaborado e elaborado desde a fundação da terra nos ajuda a entender por que ele às vezes ordenava o extermínio de todo homem, mulher e criança. Podemos nos consolar crendo que todos aqueles que morreram ressuscitarão de seus túmulos e terão a oportunidade de viver eternamente na era milenar. É importante lembrar que o mesmo Deus que aparece no Antigo Testamento é o Deus do Novo. Não são dois deuses diferentes. O Deus que julga com justiça também é o Deus que ama com misericórdia. A diferença entre os dois testamentos está no momento da história e na maneira como Deus se comunica com o ser humano.
No Antigo Testamento, Deus age por meio de uma nação específica, Israel. Já no Novo, ele se revela plenamente através de Jesus Cristo, oferecendo a todos, judeus e não judeus, o caminho da reconciliação, do perdão e da paz. O Deus do Novo Testamento passou a ter como povo escolhido de Deus aqueles que praticavam o que Jesus ensinava, o que significava qualquer pessoa, independentemente de nacionalidade, raça ou etnia. Jesus também deixou claro que todos deveriam ser considerados como próximos, como ensina o bom samaritano. O amor a todas as pessoas era então a marca dos cristãos. Após o primeiro século, os cristãos começaram a se afastar disso. A fé cristã, então, se tornou vinculada ao Império Romano, o que foi um ato apóstata, pois este se tornou uma religião de Estado. Os romanos usaram a religião para unir o Estado e, portanto, o que o Estado dizia também era apoiado pela Igreja. À medida que se unificavam, não havia mais uma nação espiritual que transcendesse nacionalidade, raça e etnia. Isso ainda se observa hoje. Observamos o conflito na Rússia e na Ucrânia. Se aqueles cristãos ortodoxos realmente praticassem o que Jesus ensinou, haveria muito menos soldados lutando entre si, pois eles reconheceriam sua fé acima de sua nacionalidade. Alguns diriam que, se os cristãos não lutassem, acabariam perdendo a liberdade de culto. Mas então, em quem eles estão depositando sua confiança? No homem ou em Deus? Como a Bíblia mostra, Deus sempre proveu e manteve os fiéis seguros, e faria o mesmo pelos cristãos fiéis hoje. No entanto, a maioria nem sequer dá uma chance a Deus e confia em si mesma. Então, em suma, os cristãos devem ir à guerra? Jesus disse que seu reino não é deste mundo. O reino de Jesus, ou governo, é a quem os cristãos devem jurar lealdade, não a governos ou reinos humanos. Muitas vidas seriam salvas se eles depositassem fé em Deus, pois mesmo na morte estamos em sua memória, e Deus prometeu que teremos vida novamente, se permanecermos fiéis, após o seu dia de julgamento. Talvez a Primeira e a Segunda Guerra Mundial provavelmente não teriam ocorrido se as pessoas tivessem mantido sua fé acima da dos governos. Portanto, dizer que Deus permitiu guerras não significa que ele se alegra nelas. Pelo contrário, a Bíblia mostra que o coração de Deus se entristece com a violência e o pecado, mas ele, como um juiz justo, também age contra o mal quando necessário. E o mais impressionante é que, mesmo num mundo de guerras e quedas, ele sempre buscou restaurar, salvar e dar uma nova chance. As guerras do Antigo Testamento fazem parte de uma história maior, a história de um Deus que, apesar da dureza do mundo, nunca deixou de lutar por amor à humanidade. E se essa mensagem falou com você de alguma forma, já deixa o seu joinha aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Aproveita e comenta aqui embaixo. O que você achou desse vídeo? Concorda? Tem uma opinião diferente? Comenta aí. Eu leio todos os comentários e gosto muito de ver como Deus age na vida de cada um. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum estudo ou reflexão que a gente posta aqui. Toda semana tem conteúdo novo, direto da Bíblia para sua vida.